Fala, meu povo, tudo beleza? Ó, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco do que aconteceu na maratona de programação do Google, o Google Code Jam. Papito, isso mesmo. Resolvi participar esse ano e não sei, pelo menos fui qualificado, vou passar aí para a próxima fase. Então é isso, espero que você esteja participando dessa competição também e fica aí com um pouco do que aconteceu, as respostas, as perguntas e tudo mais. Então, antes de eu começar a falar aqui como foi minha experiência, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o Google Code Jam, porque tem uma galera que me segue que não participa, não entende essas coisas muito, né? Então, para vocês, o Google Code Jam é uma maratona do Google global. Maluco, a galera bota programador do mundo inteiro para competir com as mesmas questões, e são questões de lógica de programação, questões que você pode resolver com várias linguagens de programação diferentes, e é muito bacana porque é no nível das perguntas, no nível da entrevista para engenheiro de software do Google, certo? Então, quem já fez o curso de lógica de programação ou está estudando comigo lá na Udemy, o curso gratuito inclusive, já sabe do Uri e em breve também vai saber de muitos outros jogadores que eu vou martelar esse ano inteiro, né, sobre esse assunto. Mas enfim, a parada é lógica de programação, algoritmo e estrutura de dados. E o Google Code Jam é muito lindo, eu estou gravando na minha tela aqui, acho que tá, certo? E o primeiro round aconteceu agora dia 5, na verdade dia 4 de abril, terminou dia 5, no meu aniversário, né? Olha só. E aí eu resolvi participar esse ano meio que a Vera, tá? Então cadê o Qualification Round? Eu tô tentando achar aqui. Achei aqui agora o round desse ano que aconteceu agora, né? O primeiro round, tá aqui. Então, esse round foi o Qualification Round, né? O primeiro para quem passar nesse round vai para a próxima etapa. E deixa eu só falar um pouquinho aqui sobre o que aconteceu. Primeira coisa, 96 mil. We had over 96,000. Mais de 96 mil programadores registrados. Maluco, sabe o que é 96 mil? Enfim, deixa eu parar de ficar exagerando aqui. E aí, desses 96 mil, pelo menos 44 mil tentaram uma questão. 40.697 ganharam pelo menos um ponto, ou seja, resolveram pelo menos algum caso de teste. E mais de 30 mil contestantes, mais de 30 mil competidores se qualificaram para o próximo round, fazendo mais do que 30 pontos. Eu tô nesse meio aí. Então, foi isso que aconteceu. Tem vários prêmios aqui no Google Code Jam, eu não vou falar agora, ele dá um valor, acho que $15 mil, alguma coisa, e o mais bacana disso aqui é a interação. Vale muito a pena participar disso. Eu acho que você devia estar participando. Se você não tá, treina aí, começa treinando. Eu vou martelar muito na tecla esse ano sobre isso. E ano que vem a gente participa junto, certo? Mas vamos aqui para a primeira pergunta aqui. Deixa eu explicar. Bom, nesse primeiro round tiveram 5 perguntas. Eu só consegui fazer 3. Eu acho que a última eu ainda conseguiria se eu insistisse, mas eu acabei desistindo, ainda faltavam 6 horas para terminar. Chega, vou trabalhar, vou fazer outra coisa, porque, enfim, né, tem demanda, ainda trabalho. E aí desisti de fazer as 2 últimas questões porque eu já estava qualificado. Mas vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta, ele dava 7 pontos. Deixa eu esconder já meu código aqui do lado. E eu tentei fazer a primeira vez, né? Depois de 35 minutos eu subi o código. Olha só, 35 minutos. Quanto eu fui lento. Teve gente que submeteu, tipo, 3 minutos, 2 minutos, a galera, subia a resposta. Essa galera é muito ninja. Eu passei... Não vi que meu código tinha passado e tentei mais uma vez. Por isso que tem 2 submissões aqui. E basicamente essa questão aqui era relativamente muito fácil. Ela dava uma matriz pra você e eles chamam de matriz latina. Basicamente é uma matriz onde não tem números repetidos, né? Nas linhas e nas colunas, não pode ter número repetido. E aí ele pedia para você fazer o seguinte, ó: soma todos os elementos na diagonal principal dessa matriz e calcula aí quantas colunas e linhas inválidas teve. Deixa eu só certificar. Aqui, ó, pede para dar uma saída dizendo o número do caso, né? Ele tinha vários testes, onde x é o número do teste, q é o traço da matriz, a soma dos elementos na diagonal principal, R é o número de linhas da matriz que contém elementos repetidos e C é o número de colunas da matriz que contém elementos repetidos. Então, basicamente, me dava uma matriz de números inteiros e eu tinha que dizer somatório da diagonal principal e
quantas linhas tem elementos repetidos, quantas colunas tem elementos repetidos. Era relativamente simples. E aí, eu fiquei, né, tateando ainda, porque eu tive que girar a flag do C++, tinha muito tempo que eu não tinha tocado em C++. A última vez que eu mexi em C++ foi para gravar o curso de lógica de programação pra galera, certo? Enfim, aí eu vim aqui, deixa eu mostrar minha primeira solução. Minha primeira solução, ó, eu declaro as variáveis aqui, T é o número de teste, N é o tamanho da matriz, né, que vai ser N por N. E aqui eu vou, cadê? Do lado de cá, pronto. Primeiro caso, leia a matriz, aí eu declarei um vetor de map, porque a minha parada era botar um hash map para eu saber quantas colunas e quantas linhas repetidas tem. Isso para não precisar varrer de novo a matriz, certo? Então o que eu fiz foi ler a matriz, e aí toda vez que eu ia ler uma linha, em tempo de execução, conforme o usuário iria digitando o valor, eu vou lá adicionando nesse hashmap, nessa posição. E aí no final, caso a quantidade de elementos no hashmap seja menor do que o n, que é o número de elementos na linha, significa que algum deles repetiu. E aí eu simplesmente conto aqui, repeated rows mais. Eu queria fazer isso da coluna aqui dentro também, mas não dava, porque, enfim, né, a gente varre dessa maneira, quer dizer, não sei, se você achar que dá pra fazer isso aí, comenta aí que eu quero aprender. Mas eu achei que não dava, aí eu simplesmente guardei no hashmap da coluna, criei um hashmap da coluna aqui, e aí ao chegar aqui no final, nessa linha 36, eu já tinha a quantidade de linhas repetidas e o trace calculado, né, que é basicamente os elementos onde I e J são iguais, né? Ou seja, os elementos da diagonal principal. No final, eu simplesmente varria o meu hashmap de colunas. Para cada coluna tinha um hashmap e eu verificava o tamanho dela. Se o tamanho dela for menor do que n, significa que uma delas aí, um elemento repetiu. Então eu calculava, certo? E aí, aqui no final, só imprimi a minha saída. É um problema relativamente simples, que passei de primeira e no final acabei testando de novo. E agora sim, vamos ver aqui a segunda questão, que na verdade... A segunda questão, se você olhar aqui o horário que eu resolvi, ó, eu resolvi depois da terceira. Porque eu olhei pra ela e eu me apavorei, eu achei que era difícil. Eu achei, nossa, que coisa, deixa eu até esconder minha solução aqui. Mas enfim, aí eu resolvi a terceira primeiro, depois eu voltei. Inclusive, olha aqui, ó, tomei um WA na primeira vez que eu resolvi, de propósito. Porque eu fiz a primeira questão, aí eu fiz a terceira questão e faltava 4 pontos pra me qualificar. Aí eu pensei, essa aqui é difícil, eu vou resolver logo pro primeiro caso, que eu consegui resolver facinho. E aí, vou garantir que eu me qualifico, depois eu tento resolver o restante, né? Na minha cabeça, eu só queria me qualificar para eu voltar a trabalhar rápido. Enfim, deixa eu explicar essa questão. Basicamente, ela dava pra gente uma string de dígitos, de 0 a 9. Ela queria que a gente colocasse, né, para cada dígito, a gente pegasse esse dígito e colocasse dentro de n par de parênteses. Onde esse n par de parênteses, na verdade, corresponde ao valor do dígito. Exemplo, se eu tenho 0... Beleza, 0 não precisa estar em nenhum par de parênteses. Se eu tiver 1, tem que estar entre um par de parênteses. Se eu tiver 2, tem que estar em 2 pares de parênteses. E assim sucessivamente. Aí o ponto é, quando você tem números juntos, você tem que fazer de forma em que os parênteses abram e fecham corretamente e respeitem a regra desse número aí tá dentro de exatamente n pares de parênteses. O primeiro exemplo aqui já é o mais simples de entender, ó. Ele deu 0 aqui, certo? Essa string seria... Deixa eu escrever aqui em algum canto. Como é que eu faço? Vou fazer aqui em cima mesmo, ó. 0, ele deu 0, 2, 1, certo? E aí eu tenho 0 não precisa ficar entre nenhum par de parênteses. Eu vou pegar e não faço isso, né? O 2, ele precisa estar entre 2 pares de parênteses. Então eu vou abrir 2, coloco aqui. Aí ele me deu 1. Era pra estar assim, né? Só que ele me deu 1 logo depois do 2. E o 1, ele precisa estar entre somente um par de parênteses. Por isso que o 1 veio bater aqui, certo? Aí, quando eu vi essa questão aqui, eu fiquei meio assustado. Eu digo, isso vai ser difícil. Pulei pra terceira, resolvi a terceira e voltei. Quando eu voltei, o que eu fiz foi... Acho que dá até pra ver aqui. Tem lá do lado, deixa eu ver. Os papeizinhos ali. Eu peguei aquele papelzinho ali. E aí, eu anotei umas strings dessa, tipo 4, 5, 6, 4, 3, 1, blá, blá, blá. Simulei na mão. Aí eu, opa... É só eu fazer o computador, fazer a mesma coisa que eu simulei na mão e tá feito. E foi isso que eu fiz, né? Deixa eu pegar aqui a segunda, que a primeira eu resolvi só pro primeiro caso de teste, com zeros e 1. Mas basicamente, ó, o que eu fiz é o seguinte, eu leio a string e aí eu começo da esquerda pra direita na string. Aí eu salvo um valor inteiro, cadê aqui, ó, chamado open. Isso aqui é a quantidade de parênteses abertos que eu tive. E o que eu vou fazer é, toda vez que eu pegar um dígito,
eu vou converter ele para inteiro, óbvio, né? Porque eu estava tratando com char e eu não preciso de inteiro para saber qual valor que ele representa. Aqui eu estou convertendo ele para inteiro, certo? No C++. E aqui eu verifico. Se ele for 0, eu preciso fechar todo mundo que tiver aberto antes dele. Aí eu vou lá e vou fechando todo mundo, concatenando parênteses fechados, certo? E no final, né, open menos menos, representando que não tem nenhum parêntese mais aberto. E aí, vou lá e concateno o dígito atual lá, certo? Se não for 0, significa que dos dois, ou eu preciso abrir mais parênteses, ou eu preciso fechar mais parênteses. E aí eu vejo isso, né? Se eu tiver mais aberto do que eu deveria ter, que é o atual, eu vou lá, saio fechando antes. Se eu tiver menos quer dizer, na verdade é aqui embaixo, né? Eu falei ao contrário. Mas enfim, você entendeu. Se eu tiver menos aberto do que eu deveria ter, eu saio fechando. Se eu tiver mais aberto do que eu deveria ter, eu saio abrindo. Nossa, troquei a ordem aí, mas você entendeu. E aí, no final, eu concateno aqui o cara, tá? Na verdade, agora que eu tô olhando aqui pra esse código, eu poderia remover isso aqui, ó, e colocar aqui embaixo, porque ele está executando na mesma ordem, tá vendo? Dentro do if, no if e no else ele tá na mesma ordem, então eu poderia remover e colocar aqui antes. Mas enfim, e aí no final que ele termina isso tudo, eu ainda preciso verificar se tem algum aberto, aí eu vejo aqui, ó, se tiver algum aberto, eu vou lá e saio fechando. E é isso. Então um código aqui que deu, sei lá, 50 linhas e eu passei a questão. Foi relativamente simples. E aí agora vamos para esse terceiro que, enfim, né? Vamos ver. Esse deu uma dorzinha de cabeça. Apesar de eu ter resolvido ele primeiro, ele deu uma dorzinha de cabeça. Então, só pra você ter noção da minha dor de cabeça nesse problema, eu tentei 3 vezes e tomei WA 3 vezes. E aí, meu Deus, o que tá acontecendo? Nossa! Esse problema, ele dizia pra você o seguinte, olha, você tem 2 cidadãos, James e Cameron. Enfim, 2 cidadãos, um homem e mulher. E aí, você tem uma lista de atividades agendadas que precisam ser executadas por esse cara. Cada atividade tem uma hora de início e uma hora de fim. Você precisa distribuir essas atividades de modo que eles consigam fazer todas as atividades e elas não, né, se sobreponham, porque você não pode realizar mais do que uma atividade ao mesmo tempo. Na verdade, você só pode realizar uma atividade ao mesmo tempo. Então, ele dava pra gente uma lista, deixa eu pegar aqui, ele dava uma lista de inteira dizendo, ó, horário de início, horário de fim da atividade, horário de início, horário de fim, horário de início, horário de fim. E aí, eu teria que organizar essas atividades e distribuir para essas 2 pessoas fazerem. As regras são, se for possível, uma delas somente pode fazer todas as atividades, não tem problema, né? Que, por exemplo, esse caso aqui, o quarto, ó, significa que o Cameron, ele pegou e fez todas as atividades, o guloso. Mas se não for possível, você pode pegar e distribuir para outra pessoa, contando que nenhum dos 2 façam 2 atividades ao mesmo tempo, porque isso é impossível, certo? E aí, eu fiquei também tateando, sem saber como fazer. Me veio na cabeça, sei lá, será que dá pra fazer alguma coisa com o problema da mochila? Eu não sei. E aí, enfim, eu acabei tentando de várias formas. Tentei fazer uma lista encadeada, eu mesmo tentando fazer a lista encadeada. Depois eu tentei ver a documentação do C++ para ver a lista encadeada da mesma nativa, né, da linguagem. Porque a minha ideia era, eu vou pegar, colocar a atividade na lista lá e vou falar, beleza, essa atividade é desse cidadão aqui. E aí, quando eu vim a próxima atividade, isso em tempo de execução, né, em tempo de leitura, quando vem a próxima atividade, eu vou pegar e, se ela puder ser colocada antes, eu coloco antes. Se ela puder ser colocada depois, eu coloco depois. Se ela não puder, eu já jogo para outro cara. Era a minha cabeça, faz sentido e acho que isso até funcionaria, só não consegui implementar. Não da forma que eu queria, né? Aí eu acabei implementando, coloquei no papel, de novo lá, tá lá o papelzinho. Fiz umas tabelas assim, aí eu comecei a olhar e olha... Se eu ordenar essas atividades aqui pela ordem que finaliza, né, eu consigo verificar se eu posso começar ou não. Aí eu vim aqui, peguei, criei uma estrutura de atividades. Basicamente tem a hora de início, a hora de fim e o ID dela, que na verdade esse ID dela representa a posição que eu tenho que imprimir aqui, ó. No final a saída ele diz, caso seja impossível, você diz impossible. Caso seja possível, você vai lá e imprime a ordem das atividades de quem é que vai ficar, né? No caso, J representa que Jane vai fazer essa atividade e C representa que o outro cara lá vai fazer. Então, aí por isso eu mantive um array de atividades e esse ID aqui representa a posição dela. Aí, o que eu fiz? Criei vetor de atividades, aí eu leio todas as atividades, certo? Aí eu vou lá e ordenei.
E aqui, ó, eu tava ordenando ela antes, tava pelo final, não pelo início, certo? E aí, na hora de validar para saber se o cara poderia fazer esse array de atividades ou não, basicamente eu pegava a primeira e dizia, esse cara aqui vai pegar a primeira atividade, aí eu vou olhar para o restante. Se o início da restante for maior ou igual do que o final dessa daqui, eu vou lá e coloco no array desse cara. Então significa que ele pode fazer. Se não for, eu jogo para outro responsável lá, que no caso seria o Jenny. Enfim. E aí a lógica é basicamente, vou array o vetor de atividades inteiro, verificando isso. Aqui eu faço, tá vendo? Se a atividade da próxima começar depois que essa daqui termina, eu vou lá e digo, essa daqui é dele, eu posso fazer. Se não for, eu coloco lá na rede de atividades do outro responsável, certo? E aí no final eu ia ter um array válido e o outro para validar. Se o outro para validar fosse maior, né, tivesse pelo menos um elemento, eu acho que nem precisava de um elemento, eu poderia ser dois aqui, né? Mas enfim, aí eu ia lá e validava esse array da mesma forma que eu validei o anterior, eu validava esse aqui. Só que agora, dessa vez, caso eu encontrasse algum que não fosse possível, né, de fazer, caso tivesse algum que iniciasse antes do outro terminar, eu ia dizer aqui, já dizia, é impossível de fazer isso aqui e paro, certo? E essa lógica, na minha cabeça, funciona e funcionava. Só que eu tentei aqui várias vezes, três vezes não passaram. E no final, a resposta era, né, porque da forma que eu estava ordenando, poderia haver conflito entre uma das atividades e elas poderiam ser reordenadas. Então a melhor forma de fazer era você, em vez de ordenar pela hora que termina, era pela ordem que começa. E aí eu só fiz alterar isso aqui de end para start e todo o meu códigozinho bonitinho aqui funcionou, passou, tá vendo, de cara nos dois casos de teste, e eu ganhei aí mais 7, 12, 19 pontos, né? Então foi isso, essas foram as 3 questões que eu resolvi, e a quarta questão eu ainda cheguei a tentar, baixei as ferramentas para testar aqui, é uma questão interativa, eu vou falar um pouco mais sobre ela depois, eu vou fazer um vídeo com meu colega Biraú Biratão, menino ninja, ele chegou a resolver essa questão, então eu vou tentar fazer um vídeo com ele agora e publicar, certo? Bom, tá aí, foi isso que aconteceu, eu fiz essas 3 questões e vou para a próxima fase do Google Code Jam aí, que vai acontecer daqui a 5 dias, né? Espero que eu passe, não sei, mas não tô levando tão a sério assim não, tô fazendo mais para praticar do que para competir, mas vamos que vamos. Comenta aí o que é que você achou. Se tiver alguma dúvida, se você fez todas as questões ou se você fez com a solução diferente, comenta aí, sei lá, posta seu código, vamos interagir aí, ver a galera que está participando, certo? Tem outras competições como essa em andamento, eu vou começar a bombardear a galera que está se inscrita na minha lista aí, no meu portal, vou chamar todo mundo para participar desse tipo de competição, isso é muito bom, a gente aprende a fazer código muito mais eficiente, melhora a lógica, muito, então fica atento. Te vejo aí no próximo vídeo sobre a questão 4 e talvez a 5. Vou ver se eu consigo alguém que fez a 5 para trazer para esse vídeo também. Comenta aí o que você achou. Um abraço, até a próxima!